Bom dia, meninos, bom dia, meninas, tudo bem? Saudade de vocês, hein? Módulo 14, esteja com a apostila em mãos nas páginas 258, 259, 260. Aula de hoje, continuação da semana passada, onde nós falávamos pelos processos de separação de misturas 3. Hoje vamos falar do processo de separação de sistemas homogêneos, tudo bem? Beleza? Semana que vem provavelmente a gente entra ao vivo, ainda estou no processo, então nesse momento me sinto mais seguro gravar. Você também eu acho tranquilo, dá para assistir, voltar, eu acho mais sossegado até. Mas semana que vem a gente tem um pedacinho gravado e um pedaço ao vivo para a gente tirar dúvidas, então vamos evoluindo mesmo nesse nosso processo. Módulo 14, então, fala sobre separação de componentes de misturas 3. Tá. Qual a diferença dos outros métodos de separação? Vamos falar hoje sobre os métodos de separação de sistemas homogêneos. Então, o que é um sistema homogêneo? É aquele que eu não consigo ver as partes do sistema em separados, né? Então, por exemplo, água, eu misturo um pouquinho de sal de cozinha ou um pouquinho de açúcar. O que acontece? Nós temos a partir de agora o que nós chamamos de solução. São duas substâncias que se misturam completamente, que eu não consigo separar a olho nu. Então, os métodos de separação desses sistemas homogêneos são métodos diferentes dos sistemas heterogêneos. Então, por exemplo, semana passada a gente falava sobre sistema heterogêneo. Catação, utilizando as mãos, peneiração, utilizando-se de uma peneira, filtração, papel filtro, por exemplo, a parte sólida fica no papel filtro e a parte líquida atravessa o papel filtro, separação magnética, com o ímã eu consigo separar, extração, ou seja, eram processos de separação de sistemas heterogêneos. Os sistemas homogêneos apresentam apenas 3 processos, basicamente 2, já que 2 processos são muito parecidos. Então, por exemplo, imagina que você tem uma grande quantidade de água do mar e quer separar o sal da água do mar. O processo mais simples é o processo chamado de evaporação. A água tende a evaporar, então você deixa isso num lugar que tem uma certa quantidade de calor, a água tende a evaporar e aí o sal vai ficar depositado no fundo do recipiente, só o sal. Mas em laboratório, nós fazemos esse processo onde um sólido está dissolvido num líquido, nós chamamos de destilação simples. É isso mesmo. Então, no laboratório, se eu tiver água com um pouquinho de sal dissolvido nessa água, é colocado num equipamento que está ilustrado na página 258 do seu material, que nada mais é do que um destilador. O destilador ele é separado em várias partes. Eu tenho um balão de destilação, onde é colocado o líquido com o sólido dissolvido. Eu tenho um condensador, que nada mais é do que um tubo longo, por onde passa água fria nesse tubo, a temperatura é baixa, então, por exemplo, água com sal. Esse processo, esse sistema é aquecido, a água evapora, o sal que tem temperatura de ebulição muito alta fica no recipiente. Para você ter uma ideia, a temperatura de ebulição do sal é mais de 1400 graus Celsius, o da água é aproximadamente 100. Então a água evapora, quando ela passa pelo condensador, que a temperatura é mais baixa, ela condensa e aí ela pinga num becker ou em qualquer recipiente. Ou seja, eu separei uma substância sólida dissolvida num líquido. Isso chama-se destilação simples. Estou dando ênfase porque são um dos métodos que mais aparecem. Depois da destilação simples, eu tenho o que nós chamamos de destilação fracionada. Qual a diferença? Na destilação fracionada, nós temos líquidos miscíveis, ou seja, eu tenho uma mistura de líquidos que se misturam completamente. Por exemplo, lá nos métodos heterogêneos, eu tinha água e óleo, água e gasolina. Não se misturam, então eu usava um funil de decantação. A gasolina fica em cima, a água fica embaixo, o óleo fica em cima, a água fica embaixo. Abro a torneirinha do funil de bromo ou funil de decantação e separo. Aqui não, aqui os líquidos estão misturados, como água e álcool, por exemplo. Para quem vai tomar uma cachaçinha, para quem vai, uma bebida alcoólica, por exemplo, tem água misturada ao álcool. Então, ao olhar assim no sistema, numa cachaçinha,
eu não vejo a água e não vejo o álcool, eu vejo um sistema homogêneo, eu vejo uma coisa só. Mas como a temperatura de ebulição do álcool é diferente da temperatura de ebulição da água, do álcool aproximadamente 70, da água 100, você aquece o sistema separando uma das partes. Então isso é chamado de destilação simples. Não, destilação fracionada. Destilação simples, um sólido dissolvido num líquido. Destilação fracionada, quando eu tenho líquidos diferentes misturados. A destilação fracionada, ela é muito utilizada para separar os subprodutos do petróleo, as frações do petróleo. Então, na página 259, você tem, olhando de frente, assim, do lado direito, uma torre de destilação de petróleo. Então, a destilação fracionada separa as partes constituintes do petróleo. Por quê? Quando nós falamos de destilação fracionada, a gente está falando com diferentes temperaturas de ebulição, tá? É líquido passando para o gasoso, depois voltando. Então, é assim, as partes constituintes do petróleo são formadas por moléculas de carbono e hidrogênio. Então, eu tenho o gás de cozinha, que tem 3, 4 carbonos, a gasolina, que tem 8, 9, o óleo diesel, que tem 11, 12, 13, 14. Então, o que acontece? As frações do petróleo têm diferentes temperaturas de ebulição devido à quantidade de carbono dessas frações. Então, quanto mais alto na torre de destilação, significa que é menor a cadeia carbônica desse composto, tá? Então, olhando aí na página 259, você tem que o gás de cozinha é retirado na parte mais alta, porque tem uma molécula menor, depois gasolina, querosene, óleo combustível, até ficar a parafina e o asfalto. Então, a destilação simples separa um sólido dissolvido num líquido. A destilação fracionada separa líquidos com temperatura de ebulição diferente. E a evaporação, tem gente que nem considera como método de separação, já que uma das partes do sistema vai embora, é quando você deixa simplesmente o sistema num lugar que a temperatura é relativamente elevada, e aí vai ocorrendo a evaporação do solvente nesse caso, tá? Eu vou fazer já com vocês os exercícios da página 262, já está no vídeo, então para você não ficar com a sua apostila sem resolução. Então, no exercício 1, ele fala assim: nos laboratórios, procedimento para obter água destilada a partir de água potável pode ser realizada pelo aparelho abaixo, que é um destilador. Esse procedimento, simples assim, chama-se destilação simples, tá? Então, aqui na fusão tem destilação simples, que é a resposta, já que a água potável, ela é água com uma pequena quantidade de sais dissolvidos, né? São sais minerais. Então, na hora que você aquece, a água sai e os sais minerais ficam. Então, isso é uma destilação simples. Para ser destilação fracionada, deveria ter uma mistura de líquidos. Exercício 2. No quadro a seguir, constituído de 2 colunas, aparecem alguns sistemas e os métodos de separação de seus componentes. Identifique a associação correta. Na verdade, aqui ele não quer, essa pergunta está furada, não é a associação correta, ele quer a alternativa correta, tá? E a alternativa correta é o seguinte, ó, solução de glicose em água. Então, se o açúcar está dissolvido, não é filtração, é evaporação. A destilação, se aquecer, vai virar caramelo, então não dá certo. Álcool hidratado, não, tirar a água do álcool hidratado não é decantação, tá? Solução de NaCl em água, não, isso é destilação simples. Então, petróleo, destilação fracionada. Então, o exercício está um pouco confuso, né? Na hora que ele fala, identifique a associação correta, e você olha um quadrinho, parece que você quer que associe uma alternativa a outra. Não, ele só quer saber qual é a alternativa onde o processo de separação está correto. Então, na alternativa D, as partes constituintes do petróleo são separadas por destilação fracionada. E exercício 3, o ciclo da água, isso daqui é uma maravilha, né? O ciclo da água na natureza, relativo à formação de nuvens e precipitação, pode ser comparado com o processo de destilação, né? Porque na natureza, quando eu tenho o processo de evaporação, a água evapora sozinha, só H2O pura, né? E só o vapor de água, os sais minerais que estavam dissolvidos acabam ficando no solo, e ao chover, né, ao precipitar, você tem um processo de condensação dessa água, então ela cai relativamente pura, tá?
traz um pouco de sujeira do ar também, mas é relativamente pura. Então, a chuva é associada ao processo de destilação simples, tudo bem? Galera, beijo para vocês, depois eu vou mandar a próxima aula para a gente já terminar essa apostila. Até mais, valeu!